Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em mim, que faz as obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos pelas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Vamos sentar. O Evangelho deste domingo leva-nos novamente à última ceia, à noite de Quinta-feira Santa. E este discurso de Jesus acontece depois de ele ter lavado os pés aos seus discípulos, de anunciar a traição de Judas e de Pedro. O que era suposto ser uma ceia pascal, um jantar de alegria, começa a ter uns contornos de tristeza, abatimento, preocupação, até alguma confusão, por não estarem a entender nem o gesto que Jesus tinha feito da lavagem dos pés, quer todo este discurso que parece quase enigmático ou não plenamente revelador. No entanto, Jesus, que devia ser quem devia estar preocupado, porque o que lhe ia acontecer, e ele tinha consciência disso, não era nada leve. Jesus, que devia estar preocupado, tenso, ansioso por estar a chegar a sua hora, diz estas palavras aos seus apóstolos, sobre os quais queria refletir brevemente, porque depois queria ainda falar um bocadinho sobre a primeira leitura e a segunda. Fixar aqui 3 palavras que nos aparecem no Evangelho. Não se perturbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Como digo, os discípulos estavam preocupados, perturbados, porque Jesus estava a dizer que ia para um outro lugar, estava a dizer, tinha dito já que ia sofrer e que ia morrer, e isto deixa os discípulos desconcertados. E a primeira palavra que Jesus diz, depois da traição de Judas, de anunciar a traição de Judas e a traição de Pedro, não é nada agradável estarmos num jantar de festa à mesa e dizer: um de vocês é que me vai entregar, e o Pedro todo valente a dizer: eu vou dar a vida por ti. Jesus diz: não vais nada, vais trair-me 3 vezes antes do galo cantar. Portanto, disgusting, se quiséssemos dizer, não é? Estragar o jantar. Depois disto, Jesus volta outra vez a pegar no grupo todo e a dizer: mas não se perturbe o vosso coração. Não fiquem perturbados, não fiquem preocupados. E esta é uma palavra, se calhar, terapêutica para cada um de nós. Porque também nós sofremos momentos complicados na vida. De preocupações, de desencantos, de saúde menos forte, perdas, solidões. E às vezes ficamos preocupados, com uma tendência para disparar para todo o lado, para descarregar nas pessoas
que estão mais próximas de nós e que não têm nada a ver com o filme que nós construímos ou que nos aconteceu na vida. Então nós, nestes momentos de preocupação, de angústia, devíamos lembrar-nos desta palavra de Jesus. Não te perturbes. Não se perturbe o teu coração. Todo problema tem uma resolução. Todas as coisas que nos acontecem têm sempre... Nós é que às vezes no nosso desespero, na nossa irritação, não vemos uma luz ao fundo do túnel, mas ela está lá. Então nós podemos até transformar esta frase de Jesus numa oração quando estamos aflitos. Jesus, tranquiliza o meu coração. Faz com que eu me acalme. E se nós formos repetindo isto, nós vamos percebendo que de facto há aqui uma tranquilidade que Jesus nos traz, que traz à nossa vida. Uma certa luz e uma certa calma sobre estes problemas que nos acontecem. Depois há uma segunda frase de Jesus, célebre, que todos a conhecemos de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus a dizer que ia para um lugar que eles não conheciam, que iam preparar um lugar, e Tomé, o incrédulo, aquele que tinha que tocar para crer, aquele que estava sempre de pé atrás, arrisca fazer esta pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde é que tu vais, como é que nós vamos agora saber o caminho? E Jesus diria hoje: eu sou o teu GPS. Eu sou o teu caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós vamos para sítios complicados, ligamos o GPS para nos dar o caminho certo, mais rápido, evitar portagens ou não. Nós conseguimos. Temos um caminho que nos orienta. Jesus diz: não há um caminho. Eu sou o caminho. Isto é importante na nossa vida. Percebermos que Jesus é o caminho que orienta a nossa vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há estradas, não há atalhos, não há trilhos. Não, é o próprio Jesus. E quando nós assumimos isto, nós percebemos aqui a beleza de ser cristão. Há aqui, quando Jesus diz eu sou o caminho, há aqui uma subtileza, porque, como alguns de vocês sabem, os cristãos, antes de serem conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos por fazerem parte de um movimento, de uma seita do caminho. Era assim que nós éramos. Eles pertencem ao caminho. Nos Atos dos Apóstolos, por 2 vezes aparecem este grupo de Jesus, são os do caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho. Ou seja, a igreja, como viremos ver mais à frente, é este caminho que nos leva até Jesus. Então na nossa vida também podemos levar esta frase de Jesus e perguntarmos que caminhos é que nós andamos a trilhar e a percorrer. Caminhos que às vezes nos afastam de Deus. Caminhos que nos podem afastar do bem. Será que nas nossas ações, será que nas nossas opções de vida, nós temos em conta que Jesus é que deve ser o caminho a percorrer? Jesus é a verdade. No mundo como nós vivemos agora, de meias verdades, meias mentiras, as mentirinhas, dizemos nós, são mentirinhas que não fazem mal a ninguém, como se houvesse mentirinhas que fossem verdades. Por muito mentirinha, por muito diminutivo que sejam, são sempre mentiras. Num mundo onde se ataca, às vezes sem argumentos, mas depois ninguém se retrata, porque atacar é fácil, mas depois dizer, afinal enganei-me, afinal não foi bem assim. Como é que nós nos posicionamos? No nosso trabalho? Na nossa família? Nas nossas redes sociais? Somos pessoas de verdade? Somos verdadeiros? Coerentes com a nossa vida e com a fé que praticamos? E Jesus é a vida. Ou seja, na semana passada Jesus dizia isso: eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Jesus é a vida que nós queremos viver. Que significa que tudo aquilo que nos leva para a morte, mesmo que aparentemente fosse um caminho de vida, não está correto. Não está no caminho de Jesus. Jesus é a vida que deve ser bem vivida. Nós às vezes fazemos tantos projetos sobre o futuro sem saber se lá chegamos. O único momento que nós temos para viver é o agora.
passado já foi. O futuro ninguém tem mão dele. Projetamos que vamos viver até amanhã, até para o ano, até daqui a 2 anos, médio prazo, longo prazo, mas ninguém tem a certeza de quanto tempo vai viver. Então, quando Jesus diz que eu sou a vida, diz-nos também a nós, aproveita cada dia da tua vida para fazeres o bem. Aproveita cada dia da tua vida para teres uma vida plena, não uma vida vivida no egoísmo, mas uma vida vivida para Deus e para o próximo. Quando Jesus diz a Filipe, quem me vê, vê o Pai, e se não acreditam pelo que eu digo, acreditem ao menos pelas minhas obras, Jesus quer nos dizer que Ele próprio, como Ele diz, quem me vê, vê o Pai, Ele próprio é a imagem de Deus. É óbvio, a Deus nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu Deus nunca apareceu a ninguém, manifestou-se, mas nunca ninguém viu Deus. Jesus veio mostrar-nos o verdadeiro rosto de Deus, que nós humanos, ao tanto querer saber como é que Ele é, e que achamos que Ele devia ser, que é o pior que a gente pode fazer, é achar que Deus é como eu acho, porque isso é transformar Deus num ídolo, porque já não é aquilo que Deus é, mas aquilo que eu acho que Deus é ou que deveria ser. Imaginemos uma pessoa que diga assim, mas porquê é que Deus não castiga os maus? Acabamos de criar um ídolo, porque não aceitamos Deus como Ele é, Pai e Criador de todos os seres humanos, mas uma projeção daquilo que eu queria que fosse. Ou então quando nós dizemos aquela frase terrível, se eu fosse Deus, Jesus era o fim do mundo, claro. Ainda bem, dá-te conta que não és Deus. Se eu fosse Deus, se eu mandasse, se eu tivesse poder. Ora, este é o grande problema. Jesus vem-nos mostrar o verdadeiro rosto de Deus, para que nós não criássemos um ídolo, uma imagem não verdadeira daquilo que é Deus. Nós temos exemplos claríssimos, por exemplo, no contraste do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, um Deus castigador, um Deus terrível, um Deus que premia os bons e castiga os maus. E Jesus vem dizer, não, isso foi projeção de Deus. Deus não é isso. Vocês é que projetaram assim Deus. Vocês é que acharam que Deus devia ser assim. Porque os bons amigos são aqueles que têm riqueza e os que têm dinheiro têm tudo, então são abençoados por Deus. E o desgraçado, o doente, é amaldiçoado por Deus. Jesus disse, nada mais enganado. Porque o coração de Deus tende exatamente para os mais pobres, para os mais doentes, para os mais aflitos. Jesus veio mostrar um Deus próximo, porque Ele é a verdadeira imagem de Deus. E nós, cristãos, devemos ser a imagem de Jesus, também através das nossas palavras e das nossas obras. E aqui podíamos ir à primeira leitura. Vemos que há um problema, na verdade, 2 problemas. Há um problema concreto. Há um grupo na comunidade cristã que está a ficar para trás. O cristianismo, quando nasceu, não era uma religião de elites, pelo contrário. Não era uma religião de ricos. Os ricos, com inveja da maneira como os pobres que aderiam ao Evangelho eram tão felizes, é que se começaram a aproximar de Jesus. Hoje até a primeira leitura diz isso no final. Até os sacerdotes se começaram a aproximar porque viram que o grupo e a mensagem de Jesus era muito mais interessante que a aborrecida mensagem que eles tentavam transmitir. Do cristianismo, quando nasce, os primeiros a aderirem são escravos, são pessoas pobres, estes doentes, estes que cheiravam mal, estes desprezados, foram os primeiros a aderir. E obviamente que quando o grupo cresce, e se é um grupo de pobres, mais pobres vão aparecer. E havia esta situação das viúvas. As viúvas não recebiam o subsídio por morte do marido. A gente pensa tudo no século XXI, mas no tempo de Jesus não havia subsídios de nada, não havia reformas de nada. Eu costumo dar este exemplo. Se um casal tivesse um negócio em conjunto, imaginemos vender tecidos, se o marido morria, a mulher não podia tomar conta do negócio, porque a mulher era incapaz de governar.
Mentalidade, obviamente. Nós hoje vemos que elas até governam muito mais e melhor do que nós homens. Mas no tempo de Jesus não era assim. As mulheres, por serem mulheres, não podiam assumir um negócio. Não podiam ter um estabelecimento. Não era próprio de uma mulher. Então estas mulheres ficavam completamente na pobreza. Completamente sem nada. Se tivessem filhos adultos, ainda podiam ter os filhos que ajudassem as mães. Mas se tivessem filhos pequenos, desgraça ainda maior. E se fossem sozinhas no mundo, completamente ostracizadas, completamente postas de lado. E estas mulheres encontram na mensagem de Jesus uma mensagem de esperança. E o grupo destas pobres, viúvas, começa a aparecer. E os discípulos, os 12, não conseguem dar conta do assunto. Este é o primeiro problema. As viúvas não estão a ter o tratamento que cristamente deveriam ter. Segundo problema, murmuração. Gente que... pessoas que só sabem murmurar. É engraçado, estas pessoas que só murmuram, tudo está mal. E a gente pergunta, como é que tu fazias? Não sei. Que engraçado. Conhecem algumas assim? Eu conheço. Pessoas só sabem dar bitites. Está tudo mal. Eu digo, mas como é que tu fazias? Não sei. Que bonito. Estes gregos a mesma coisa. Murmuravam. Não disseram diretamente aos apóstolos, porque não disseram. Os gregos foram ter com os apóstolos e disseram, isto que vocês estão a fazer não está correto. Não foi isso que aparece na leitura. Começaram a murmurar. Aquilo que nos chateia. E os apóstolos tomaram esta decisão. E não vamos falar sobre ela, mas vamos falar sobre... Porque neste episódio aparecem as 3 coisas essenciais na vida do cristão. Irrenunciáveis. Não podemos... E não é das 3 escolhe uma. 3 coisas que o cristão tem que viver a sério cada dia e todos os dias da sua vida. Primeiro, oração. Oração. Estar unidos a Jesus. Segunda coisa, o testemunho, a pregação, anunciar Jesus, sempre que for oportuno, nunca querendo ser chato. As pessoas chatas só afastam. As pessoas chatas só afastam. Nós andarmos aqui a querer convencer, nós não podemos querer convencer. Nós temos que persuadir as pessoas de tal maneira que elas, olhando para a mensagem e para a maneira como nós vivemos essa mensagem, naturalmente aderem. Não somos nós que tocamos no coração das pessoas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quanto muito, toca nos nossos corações para que nós saibamos dizer uma palavra de verdade, uma palavra de amor, uma palavra de acolhimento para que estas pessoas se aproximem. Oração, testemunho, terceira coisa, a caridade. Os apóstolos chegam a esta conclusão. Nós não conseguimos chegar a todo lugar. E o que Jesus nos mandou fazer foi rezar e pregar. Mas não podemos pôr isto de lado. Não podemos pôr o lixo debaixo do tapete. Não podemos ignorar esta necessidade da comunidade. E então eles decidem pôr estes 7 homens, que são a origem daquilo que nós temos, os diáconos, estes 7 homens, exclusivamente para o serviço da caridade. Então, mas os diáconos não rezavam? Claro que rezavam. Então, mas os diáconos não pregavam? Claro que pregavam. Mas a sua principal ocupação era a caridade. Então, e os apóstolos deixaram de ter caridade? Não. Mas a prioridade era a oração e a pregação, que foi isso que Jesus lhes tinha pedido. Então, para nós, unidade de vida cristã significa estas 3 coisas ao mesmo tempo. Vida de oração com Jesus, pregação, testemunho por palavras e por obras e caridade. Caridade que pode ser vivida de muitas maneiras. A caridade significa uma opção por não querer ser egoísta. Quem não dá nada aos outros, quem não faz nada pelos outros, é uma pessoa profundamente egoísta. Porque a caridade leva-me, ia dizer obriga-me, mas a caridade obrigada também não leva a lado nenhum. A caridade leva-me a ir ao encontro do próximo.
e a cuidar dele, como os apóstolos o quiseram fazer. Tudo isto em comunidade, como nos têm lembrado as leituras da Páscoa, e só para falar da segunda leitura, em que São Pedro dizia que nós éramos pedras vivas do templo do Senhor. Nós não somos um amontoado de pedras, nós somos pedras vivas, bem alinhadas, bem ajustadas. Percebermos a importância que nós, cada um de nós que aqui está, a importância que nós temos na construção da Igreja. Vamos pedir a Deus por todos os que estão perturbados, têm algum problema grave na sua vida, para que Jesus lhes traga paz aos seus corações. Vamos pedir por aqueles que andam mais perdidos e desorientados, para que encontrem em Jesus o caminho, a verdade e a vida. E vamos pedir por cada um de nós, para que tenhamos consciência de que não somos pedras soltas, mas que pertencemos a um corpo, que é a Igreja, e que sintamos o gosto pela oração, pelo testemunho e pelo serviço dos mais pobres. Que assim seja.